Olá, meu nome é Bruno Tadeu Ratio Gonçalves, sou professor assistente no curso de Advocacia no Contencioso Administrativo Tributário do IBET e fui aqui convidado pelo IBET, a quem agradeço, em especial aos professores Paulo de Barros Carvalho, Priscila de Souza e Neiva Bailon, para tratar sobre o tema trazido na aula 4 do módulo Incidência e Crédito Tributário do curso de especialização em Direito Tributário, cuja temática é extinção da obrigação tributária, transação, compensação e repetição do indébito. Passando aqui a tratar da temática, em especial da extinção do crédito tributário, eu acho que é interessante darmos um passo antes para a gente fixar algumas premissas necessárias para o desenvolvimento do tema. Em especial, o conceito ou a formação da obrigação tributária. Então, na obrigação tributária, um fato importante que a gente tem que ter em mente é que ela é sempre formada por dois polos, ou seja, por dois sujeitos. Temos de um lado um sujeito ativo, que ele tem o direito subjetivo de exigir um crédito, do sujeito passivo, que por sua vez tem o dever subjetivo de fazer esse recolhimento desse crédito tributário. Então, é essa formação jurídico-tributária que forma a obrigação tributária, existindo sempre aqui o crédito tributário no meio dessa obrigação como um dos seus elementos necessários para tanto, né? Então, partindo de todos esses pressupostos, a gente vê que o artigo 156, ele elenca 11 possibilidades de extinção do crédito tributário. Mas será que essa extinção seria efetivamente do crédito tributário ou será que essa extinção seria da obrigação jurídica tributária? Me parece que estaremos tratando aqui de uma extinção da obrigação tributária. E por quê? O professor Paulo de Barros Carvalho, ao tratar da temática, ele observa que dentro do rol trazido no artigo 156, a gente teria 5 possibilidades de extinção da obrigação tributária. Por quê? Porque dentro dessas modalidades previstas no artigo 156, a gente pode ver o desaparecimento do sujeito ativo, o desaparecimento do sujeito passivo, o desaparecimento do objeto, o desaparecimento do direito subjetivo do sujeito ativo ou ainda o desaparecimento do dever subjetivo do sujeito passivo. Então, o que a gente vê é aqui uma atecnia trazido pelo caput do artigo 156, uma vez que o título certo seria a extinção da obrigação tributária ao invés da extinção do crédito tributário. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é uma distinção feita na doutrina de extinção de fato e de direito do crédito tributário. Traz a doutrina, que assim adota essa linha de pensamento, que a extinção de direito do crédito tributário estaria aliada tão somente à questão de decadência e prescrição, enquanto que as 9 outras modalidades estariam aqui vinculadas a uma extinção de fato do crédito tributário. O que a gente vê, na verdade, é que o direito ele tem uma realidade e a realidade é essa que ele mesmo cria. Nesse sentido, utiliza essa expressão que o direito é autopoético, uma vez que ele cria ali o seu próprio regramento, né? Então, a partir do momento em que o artigo 156 impõe 11 modalidades de extinção, estaremos tratando de 11 modalidades jurídicas de extinção do crédito tributário, sendo por certo que o pagamento seria sempre a modalidade mais viável, mas nem sempre a modalidade possível, ou a modalidade desejável, ou a modalidade adequada. E dentro disso, passaremos a tratar aqui sobre algumas das formas, na verdade, dessa extinção. Iniciaremos pela transação tributária. A transação tributária nada mais é do que um método alternativo de solução de litígio. A transação tem sua previsão no CTN há algum tempo e, não obstante sua regulamentação tenha sido recente, inclusive agora com uma transação tributária aberta no campo federal. Essa transação ela já vem sendo adotada por diversos países e tem se mostrado em uma modalidade efetiva. Por quê? Porque ela tem alguns benefícios. Quais benefícios ela tem? Um benefício de celeridade no recebimento dos valores,
um benefício de desafogamento do Poder Judiciário, que hoje está completamente cheio de demandas, principalmente de execuções fiscais para serem resolvidas, e nesse termo, uma forma ainda de uma celeridade de regularização do próprio sujeito passivo frente ao fisco, né? Mas algumas questões ainda trazem alguma certa complexidade, como por exemplo, a transação tributária, ela seria uma forma de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público? Essa é uma dúvida que surge. Por que isso? A transação ela poderia por meio da transação, o fisco poderia abrir mão dos valores que tem a receber? E aqui ainda para acalentar as discussões ibetianas, trago uma dúvida. Essa transação ela estaria restrita à questão de multa e juros? Ou ela poderia abrir mão também do próprio tributo? Essa questão merece ser um pouco mais estudada e um pouco mais debatida, né? Me parece que indisponibilidade pública, a partir do momento que eu tenho uma lei, ela já seria afastada, mas ainda surge essa dúvida se poderia se abrir mão do tributo, que me parece que não. Mas ainda outras dúvidas surgem. Essa seria uma forma de violação ao princípio da isonomia? E por que isso? Porque eu traria tratamentos desiguais para contribuintes que estejam na mesma situação. Ou seja, a transação ela pode ser feita de forma diferente para contribuintes na mesma situação? Se a resposta for negativa, me parece que eu teria alguns questionamentos a serem feitos, em especial se a transação não seria meramente uma forma de parcelamento, né, como um refis, por exemplo, disso, né? Agora, outras dúvidas também surgem aqui. Qual seria o critério para a aplicação de descontos ou de elastecimento de parcelamentos, né? Eu tenho que privilegiar um contribuinte que esteja em pior situação ou eu tenho que privilegiar aquele contribuinte que tenha uma situação de adimplência mais regular? Quais seriam essas discussões? Pontos para se levar nas discussões de classe. Partindo agora em relação aos outros dois temas aqui na pauta, de repetição de indébito e compensação, vou trazer algumas questões de repetição de indébito. A repetição de indébito nada mais é do que uma forma do contribuinte reaver um tributo recolhido a maior ou ainda um tributo que indevidamente foi recolhido, né? Então, o artigo 165 do CTN, ele vai e elenca lá 3 possibilidades disso, como, por exemplo, cobrança ou pagamento de tributo espontâneo indevido em face da legislação ou da natureza ou circunstâncias de que o evento ocorreu, erro na identificação do sujeito passivo, da alíquota, do montante do tributo na elaboração ou conferência da guia de pagamento, ou ainda reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Essa repetição de indébito ela pode ser feita de 2 formas. Da forma administrativa, onde se há contagem de prazo decadencial de 5 anos, ou numa forma judicial, onde se conta um prazo prescricional também de 5 anos, né? E o termo inicial de contagem, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, seria a data do pagamento, e na hipótese do inciso 3, seria a data da publicação da própria decisão. Queria aqui trazer algumas provocações também para serem feitas em salas de aula. A primeira delas é a súmula 625 do STJ, ela prevê que o pedido administrativo de restituição, ele não interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de repetição de indébito. De frente a esse ponto, como ficaria a questão dos pedidos administrativos não analisados no lapso temporal de 5 anos? Caberia aqui a ação de anulação de ato administrativo prevista no artigo 69? Um segundo ponto, também em relação à repetição de indébito que eu queria trazer, é o artigo 66 do Código Tributário Nacional, que traz que onde o tributo for repassado por contribuinte de fato, o contribuinte de direito deve demonstrar que ele arcou com o ônus desse pagamento indevido. E dentro disso, 2 possibilidades de discussão bastante interessantes. O pedido de ressarcimento de CMS-ST,
ele teria algum óbice de ser realizado frente ao artigo 166 do CTN? E a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, com base da denominada tese do século, como que ficaria? Teria uma violação ao artigo 166? E, passando agora para o último ponto, que é o ponto de compensação tributária, alguns esclarecimentos se fazem necessários. Para que eu tenha a compensação tributária, necessário é que o contribuinte ele tenha um crédito para reaver frente à fazenda e para a fazenda também tenha um crédito tributário para ser exigido do contribuinte. Então, a partir disso, o que a gente vê que são 3 requisitos para a compensação tributária. O primeiro deles, ser um ato de iniciativa do contribuinte. O segundo deles, a existência de 3 normas. Uma norma, onde o fisco tem um crédito tributário a ser exigido do contribuinte. Uma segunda norma, que o contribuinte ele tem um crédito a ser reavido da fazenda. E uma terceira norma, de compensação desses débitos e créditos. E o terceiro requisito é que haja uma previsão legal para que essa compensação seja efetivamente ocorrida. Também, como no caso da repetição de indébito, eu posso realizar essa compensação de forma administrativa, a exemplo do PERDCOMP, realizado no âmbito federal, ou posso realizar também no meio judicial, mediante a propositura de uma ação ou mandamental ou ação ordinária, que vise essa compensação. Em relação ao termo de compensação, um fato muito importante que é trazido é em relação ao artigo 170A, que ele impede a compensação de tributos quando eu tenho a propositura de uma ação ainda não transitada em julgado em relação ao período anterior em que a liminar é realizada. Isto porque, na época que foi introduzido no sistema, o artigo 170A do CTN ele buscava prevenir uma questão de insegurança jurídica, ou seja, se o juiz desse uma liminar ou uma tutela antecipada e ela fosse revertida, o fisco teria muita dificuldade de recuperar aquele valor do passado que já foi compensado. Acontece que, posterior ao artigo 170A, foram introduzidos os recursos denominados recursos repetitivos nos códigos de processo civil. Recursos repetitivos esses que são decididos pelo STJ, em sede de recurso especial, o próprio recurso repetitivo, ou do STF, em sede de repercussão geral, que visam uniformizar o entendimento da jurisprudência. Ou seja, a partir desse momento, eu tenho uma questão de uma segurança jurídica de como a matéria deve ser tratada. Em algumas legislações, como por exemplo o regimento interno do CARF, obriga inclusive a aplicação dessas decisões no âmbito do contencioso administrativo tributário. E também temos legislações que permitem que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional seja dispensada de recorrer dessas temáticas. Frente a isso, me parece que tem uma incompatibilidade de normas. Aqui, a impossibilidade de compensação de tributos anteriores à propositura da ação ou à medida liminar ou tutela antecipada, pelo artigo 170A, que tinha como objeto evitar situações de insegurança jurídica, e recursos repetitivos que visam dar uma uniformidade e segurança jurídica. Dentro desse aspecto, me parece que uma solução que deve ser dada é que, para assuntos decididos em sede de uniformização de entendimento jurisprudencial, definitivamente julgados, deve haver uma relativização do artigo 170A, uma vez que segurança jurídica já há e não haveria óbice para essa compensação realizada antes do trânsito em julgado, em especial pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional, está dispensada de recorrer sobre determinadas temáticas. Gente, sendo essas considerações breves que trouxe e as provocações que pretendo que sejam debatidas em sala de aula aqui para trazer um pouco mais de calor ao que geralmente já acontece nas aulas do IBET, eu gostaria novamente de agradecer pelo convite formulado, desejar uma boa aula, um bom semestre e que podem contar conosco para aquilo que for necessário. Obrigado.